Boa noite a todos que estão na sala e cumprimentar também boa noite para nossa querida Benedita da Silva e todos que estão na sala. Então, nós vamos iniciar para não perdermos tempo e começamos falando com a nossa amadíssima e queridíssima deputada, né, Benê? É isso. Vamos lá. Só um minutinho para mim acertar meu microfone, acertar tudo aqui para não dar problemas. Então, vamos lá. Vou repetir. Boa noite, querida deputada Benedita da Silva. Seja bem-vinda, minha querida. Eu quero dizer para você, Benedita, nossa Benê, que o objetivo desse Space é para a divulgação ampla dos candidatos dos legislativos, estaduais, federais e Senado, no intuito de alcançar os eleitores indecisos, daqueles que não sabem em quem votar e que podem virar o seu voto também e divulgar em todas as redes sociais o time do Lula. Esse é o grande objetivo nosso. Portanto, deputado, para iniciarmos, vou pedir que faça suas considerações iniciais, se apresentando para o seu eleitor, a fim de conhecê-la melhor, aqueles que não te conhecem, né? Mas é muito difícil, eu sei disso. Alguém não te conhecer, mas sempre existe. E é isso, eu deixo a palavra com você e fique à vontade, muito à vontade. A nossa querida não tem microfone. Eu já passei 2 vezes. Bené, minha querida, amada, a saída é sempre pela esquerda. Eu já passei, é só você aceitar o microfone, que é do lado esquerdo. Eu tenho microfone, Isso. gente. É só vocês abrirem aí. Liberaram? Liberado, Bené, seja muito bem-vinda. Eu sou da Bahia, mas sou sua fã. Você representa todas nós mulheres, mulheres negras, o PT, Lula, toda a inclusão. Você representa tudo isso. Você está com a palavra. Obrigada. Eu também sou baiana, da Guanabara, né? E tenho um amor, um carinho enorme pela Bahia. Bahia mora no meu coração. Casei até com um baiano, viu? Para mostrar o meu amor pela Bahia e pelo Pitanga, é claro, né? Mas, minha gente, eu sou Benedita da Silva, para quem não me conhece, eu tenho 80 anos, tenho 40 anos de vida pública, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e tenho sido, em todo esse tempo, tanto da minha militância, eu sou oriunda da favela, onde morei 57 anos da minha vida, trabalhando sempre no combate à discriminação, a favor do negro, a favor da mulher, da criança, do adolescente, e eu sou evangélica também com um trabalho muito grande na área social. Eu, profissional auxiliar de enfermagem e assistência social. Então, toda a minha vida eu procurei trabalhar nessa área, na área da favela, onde nasci, né, e até então tenho feito o meu trabalho, as minhas bandeiras, culminando com o projeto do PT. Eu sou fundadora também do PT, e como fundadora, eu encontrei nesse partido o espaço para a minha militância política, já que nós tínhamos também uma militância já nos movimentos sociais, movimento de favela, pela moradia, pela escola, pela educação, pela creche. Essas foram bandeiras que eu encontrei respaldo no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, estou
até hoje, com os meus mandatos, que as pessoas, nem todas, né, devem saber. Eu fui eleita pela primeira vez em 1982, né, vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Depois eu fui eleita deputada federal, né, para a Assembleia Nacional Constituinte, e na Constituinte foi ali, então, o nosso encontro, uma bancada muito boa, a nossa bancada. Fizemos um trabalho de excelência para os trabalhadores, para as mulheres, para as chamadas minorias, negros, indígenas, e Lula estava lá como deputado também, né? Eu tive também essa honra de estar ao lado de Lula na Assembleia Nacional Constituinte, e muitas propostas nossas da bancada foram propostas aceitas, porque nós, o PT, e nós, parlamentares do PT, trabalhamos muito com os movimentos sociais. Então, tínhamos demanda do Brasil inteiro, né? Dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres, do LGBT, do negro. Então, nós conseguimos, sim, ter algumas conquistas na Assembleia Nacional Constituinte, e depois, né, eu, continuando com a minha militância religiosa, militância política partidária, e fazendo sempre, estando com esses movimentos, e a partir desses movimentos também é que me fiz conhecer no PT, né? Movimento de favela, que já militava no movimento de favelas e no movimento das mulheres, do departamento feminino, onde eu fui também aquela que criou, né, o departamento feminino das associações de favelas no estado do Rio de Janeiro. Depois participei do movimento de favelas nacional. Então, é um pouco disso, é em cima disso que eu tenho pautado não só a minha vida, como também tenho feito o meu trabalho no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este ano, reconhecendo que nós estamos vivendo um caos, eu já tinha a intenção de não mais sair candidata, porque achei que já tínhamos dado, do meu ponto de vista, eu queria curtir agora os meus bisnetos, porque nesses 40 anos eu não vi meus netos crescerem, têm filhos, já estou bisavó e não curti muito. Aí eu falei, bom, agora eu vou parar por aqui. Mas eu nunca pensei de ver um Brasil como estou vendo agora. Olha que nós passamos por uma ditadura e foi muito duro para nós nas favelas. Significou muitas perdas de muitos de nós, de casa, de barracos, que a gente era barraco derrubados, foi terrível. Mas esse governo federal que está aí, tenha misericórdia, nós temos que realmente, no dia 2 de outubro, tirar esse um fantasma, né? Eu que nunca acreditei em fantasma, estou vendo um agora, né? De carne e osso, fazendo os horrores, né? E discriminando, né? O Brasil está de cabeça para baixo e os movimentos sociais perdendo tudo aquilo que nós tínhamos acumulados e conquistado no governo do Lula e no governo da Dilma. Nós estamos vendo o Brasil de cabeça para baixo, nós estamos vendo a nossa juventude sem oportunidade, nós estamos vendo um processo recrudescido de violência com as mulheres, com a nossa juventude negra. Então, estão matando porque um governo que armou mais ainda segmentos da população, e segmentos da população que são compatíveis com as ideias deles. E que hoje nós temos, se nós falamos das milícias que existem hoje, principalmente por ser do estado do Rio de Janeiro, se a gente fala das milícias,
nós temos que entender que esse governo alimentou, ele armou também. Então, é preciso que esse governo caia fora. Nós temos que defender a democracia, nós temos que ter segurança, nós temos que ter estabilidade. E ele, na verdade, criou, em tudo que ele criou, além disso, ele também criou uma seita que se chama bolsonarismo, que, ainda que a gente ganhe as eleições com Lula, e vamos ganhar, se Deus quiser, mas o bolsonarismo ele tem que ser combatido, porque ele ainda vai ter vida, né, para infernizar a democracia. Porque quando o fizeram, e agora, né, apresenta depois de 7 anos que a Dilma não fez nada, não fez pedalada nenhuma, mas agora, né, então deram um golpe que pensaram que era na Dilma, mas foi muito mais na nação brasileira, para eles fazerem isso que fizeram. Prenderam Lula e tudo mais, porque sabia que, naquele momento, o Lula ia ser o nosso presidente de novo, mas eu, como sou cristã, Deus existe e ele abençoa quem trabalha. Então, nós estamos aqui com a campanha de Lula, com apoio de outros partidos, segmentos da sociedade, movimento social, uma campanha forte, e nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigada, Benedita, deputada. Na sequência, conforme a nossa pauta, peço também, querida, que fale sobre as suas propostas para a reconstrução do Brasil em 2023. Lembrando que haverá, querida, perguntas e o tempo da plataforma também é limitado. Então, eu passo a palavra para você para falar um pouco das suas propostas. Não precisa falar tudo, porque eu sei que é muito grande. Para a reconstrução desse país em 2023. Está com a palavra. Eu tenho, e vou seguir, né, esse programa de governo do Partido dos Trabalhadores com a federação, né? A nossa bandeira é poder estar no Congresso, né, para que o plano que está sendo formulado de execução, de resgate da economia brasileira, da inclusão social, da empregabilidade, muita gente desempregada, famílias inteiras dormindo na rua. Eu sou uma assistente social, sou uma técnica da assistência social e, por conseguinte, a minha bandeira é uma bandeira social, e é o que o Lula está colocando, colocar essa gente em casa, no trabalho, né, dar dignidade ao povo brasileiro. Essa é a minha bandeira. É o que o povo brasileiro está precisando nesse momento. A luta pelo emprego, a luta pela saúde do povo, porque foi abandonado pelo governo, a luta pela educação, porque nós queremos uma educação que Lula iniciou e Dilma deu continuidade, que é de inclusão, combate ao racismo. Não basta dizer que não é racista, tem que ser antirracista. É a defesa das mulheres, essa é a minha bandeira. E essas são as minhas propostas. Alô? Então, estamos ouvindo. Bené, Silvia Porto, da Bahia. Oi, Silvia. Minha querida, como é que está a campanha no Rio de Janeiro, que a cidade maravilhosa? Eu sei da luta que está sendo, o Panta, tem alguns aqui que são cariocas, Silvia. o Ciclo Galile. Eu queria saber como é que está. Cecília, posso concluir a pergunta? Eu queria falar uma coisinha para você, porque eu queria fazer um negócio tão bonitinho para ti. Eu queria passar a palavra para você, para conduzir a entrevista, meu amor, e fazer a tua pergunta. Então, já falei, já consegui falar, e você continua conduzindo a sala. Muito obrigada, minha querida Silvia.
com o rosto. Olha que responsabilidade, viu, Bené? Mas como baiana é mais fácil. A Mari está aqui, a gente tem 70% do Lula, mas nós temos uma polícia que não é tão violenta, não temos tanta milícia. Como é que está sendo para você essa campanha? E depois, se o Pedro Tchê, que está aqui, policial antifascista, puder dar uma palavra, eu agradeço. Olha, Silvia, aqui no Rio, o Rio de Janeiro continua lindo, apesar, né, de nós termos hoje um candidato que nós queremos que chegue ao segundo turno para a gente dar uma virada aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Freixo, né, com essa proposta não só de dar combate, mas ter uma polícia de inteligência, né? Uma polícia inclusiva, uma polícia que não seja fascista, nem que seja miliciana. Então, é importante a gente saber que nós estamos aqui, o Rio de Janeiro é o coração do bolsonarismo. Então, nós estamos numa campanha, uma campanha muito firme para levar o Marcelo para o segundo turno e Lula ganhar aqui, ganhar no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser muito bom para o estado do Rio de Janeiro. Vai ser bom para o Brasil, Lula ganhando, para o estado do Rio de Janeiro também. Né? Agora, com relação às campanhas proporcionais, nós estamos vindo assim a bancada do PT junto com a federação. Nós temos só no PT nós temos 35 mulheres, a maioria de mulheres negras, vindo para essa campanha. Estamos vindo firme e nós estamos encontrando muita aceitação, né, muita gente se envolvendo, né, nas nossas campanhas, entendendo que a gente precisa, tanto na Assembleia Legislativa, dar sustentação para o Marcelo Freixo, governador, quanto no Congresso Nacional, no Senado, né? Nós temos aqui a candidatura do André Siciliano e a candidatura de nossas, né? Das mulheres e dos homens para federal, porque nós precisamos, a esquerda, né, junto com os democratas desse país, precisa ser maioria no Congresso Nacional. Muito obrigado, Bené. Pela ordem, eu tinha convidado o Pedro, você quer dar uma palavra, porque ele subiu primeiro para falar sobre a polícia, sobre a polícia antifascista. Oi, Silvia, tudo bem? Benedita também, né? Fico muito feliz de estar dividindo espaço com vocês aqui, né? Benedita, que eu sempre acompanhei durante a minha... fui me descobrindo enquanto militante de esquerda, já muito novo, e sempre o Benedito um dos nomes, né? Que estava em campanha, sempre um dos nomes que eu ficava na torcida, sabe, Benedito? Assistindo na TV, acompanhando a votação. Então, é com bastante alegria, né, que eu estou aqui a dividir esse espaço contigo. Eu acho que, se não é a primeira, é a segunda vez. Eu acho que já esteve em outro lugar também, mas eu não tive a oportunidade de falar diretamente contigo. Então, aqui é o meu boa noite à sua equipe, boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente. Bem, para a discussão de segurança pública, né, engraçado não, trágico. O Rio de Janeiro sempre figura como um ponto mais difícil, né? Quando a gente conversa com os nossos colegas de outros estados, colegas que também já trabalharam no Rio, na Força Nacional, sempre há um coçar de cabeças. Não sei se vocês me entendem, sabe? Que, vamos pensar a segurança pública do Rio de Janeiro. Uhum. É sempre mais complicado do que no resto do país inteiro. E olha que a gente vai ter situações dramáticas também, né? Você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem, né, dentro do seu seio, um monopólio da maior organização criminosa do país, né, que é o PCC. Mas o Rio de Janeiro, que não tem tanto monopólio, né, ele vive uma situação ainda mais difícil,
talvez por algumas perspectivas, do que o estado do Rio, do que o estado de São Paulo. E a gente tem, e eu não me quero, eu não gostaria de estar na pele sua, não, Benedito. Não gostaria de estar na sua pele. Não estou falando aqui de uma forma otimista, claro, porque as necessidades de mudanças, né, para a segurança pública, para a gente conseguir arraigar, para a gente conseguir ter uma segurança pública nossa, elas demandam mudanças estruturais que são bem complicadas. Para você, como deputada federal, para o Freixo, né, para o André também, e os deputados estaduais, para o Lula, claro, também. Então, é claro que vão surgir alternativas, que são alternativas mais fáceis, mais palatáveis, algumas alternativas até que conseguem constituir algum nível de melhora, né? Melhora às vezes circunstanciais, melhorar alguns números, né? Mas a gente da esquerda tem que ter isso no coração, de que a gente tem que reformar esse sistema de maneira aguda, estrutural, porque senão acontece o que já aconteceu em outros momentos. Já se teve uma política muito interessante com relação à segurança pública, que foi, por exemplo, o Pronace, que não caminhou sozinho, mas o Pronace foi excelente. A ideia do Pronace foi maravilhosa. Tasso Genro e equipe foram, assim, caminharam com esse projeto, esse programa no governo federal, e ele foi bem interessante. Mas a gente tem que ter em mente que há algumas outras mudanças que são necessárias. Caso contrário, bilhões de reais em investimentos em aprimoramento da tecnologia, aprimoramento de treinamento, e por aí vai. Isso acaba indo por ralo, em virtude, às vezes, de chamamentos ideológicos. O que é que eu estou dizendo de chamamento ideológico? Bandido bom, bandido morto. Frases como essa. A ideia de que todos são inimigos da polícia, por exemplo, e aí joga os policiais para um modelo quase que jagunço de lidar com a profissão. Né? Então, isso acontece de uma maneira muito fácil em virtude das estruturas policiais que a gente tem no país, não só policiais, mas sociais também, mas tem as policiais também que favorecem a isso. É importante que a gente olhe o policial como trabalhador, né? É um policial que muitas vezes é assediado desde o seu treinamento, que é assediado institucionalmente, que é programado e treinado para repetir essa ideia hierárquica de assédio, porque quem assedia é quem pode. Né? O cara, quando você está na posição de igualdade, você não pode assediar ninguém. Mas quando você tem uma sensação ou uma posição de superioridade, você pode assediar. Então, esse é o recado que eu assim, gosto, essa primeira reflexão, né, de que Pedro? realmente. Opa, desculpe, Benedito. É Benedito que está falando? Não, eu estou ouvindo. Sim. Eu gostaria que você fizesse a pergunta devido ao tempo, querido. Sim. Eu gostaria de saber de Benedita, né, a visão da mesma com relação a como a gente pode trabalhar a questão, né, da letalidade da juventude negra. Né? Há programas como o Território da Paz, por exemplo, que foram implantados no Rio Grande do Sul, que foram implantados também no estado de São Paulo, que conseguiram, né, a redução bem interessante de quadros de mortandade, né, de letalidade em bairros, né, das cidades que foram, enfim, usados como piloto. E eu gostaria de saber se ela já tem algumas ideias, né, já que ela é uma pessoa que vive isso, né, de uma maneira muito próxima, como é que a gente pode, de repente, diminuir, né, o genocídio que acontece com a nossa população negra. Primeiro, nós estamos vivendo, além dessa questão racial, que a gente não pode negar, né? Governos que são bélicos e que vê também na raça negra uma inimiga e coloca, né, o que o Estado tem, que é a sua parte armada, e violentamente tratam essa população negra que tem medo. Vide o caso Marielle, quando nós temos também aqui uma violência política, que é muito grande, e que nós estamos vivendo essa violência política, não só com relação a Marielle,
mas perseguição política, e nós estamos vendo aí, né, nosso companheiro do PT, que foi assassinado no dia do seu aniversário, né, aí o outro também é discriminado não sei onde. Então, nós estamos vivendo esse momento. Mas eu creio que a gente, no estado do Rio de Janeiro, temos pessoas assim fantásticas e extraordinárias, como Luiz Eduardo Soares, Jaqueline Muniz, gente que me deram o maior respaldo quando eu governei por pouco tempo no estado do Rio de Janeiro, que fizemos muitas prisões, prisões de marginal internacional, né? Também prendemos muitos policiais que se desviaram da sua tarefa, sem fazer um barulhaço tremendo e sem matar ninguém na nossa comunidade. Mas foi um trabalho, foi um tempo curto, mas esse trabalho, se prosperar, nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro também o PRONASSE. Nós trabalhamos nas comunidades com Mulheres da Paz, com a Juventude também da Paz, dentro do PRONASSE. Nós criamos verdadeiros líderes que se transformaram depois em profissionais dentro da cultura. A cultura também ajudou bastante, a tecnologia. Quer dizer, nós conseguimos isso no governo Lula, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu estava secretária de Estado de Assistência Social nesse momento. Eu sei o que foi o governo do Lula e da Dilma para o estado do Rio de Janeiro. Então, essa parte da segurança, eu acredito que nós temos que estar juntos, fazer, mas ninguém tem, eu acho que se não fizer, né, uma união de forças e fazer um debate profundo, nós da esquerda temos que fazer, né, o que significa uma segurança pública, para que também a gente possa não só diminuir essa letalidade da população negra, como a gente ter tranquilidade na segurança pública do país. A gente tem que enfrentar isso, é preciso enfrentar isso. Não dá para um governo querer fazer isso sozinho com uma belíssima ideia. E isto é uma coisa que tem que ser muito mais profunda e a gente já devia ter começado a fazer isso no envolvimento nacional. É o que eu penso. Concordo com você que a gente precisa ter realmente um programa estrutural, né, e de mudança nas estruturas hoje da polícia no nosso país, da segurança pública. Perfeitamente. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho aqui uma dinâmica da entrevista para a divulgação. Eu vou fazer uma pergunta para depois passar para os demais, tá? Porque é de suma importância dentro da nossa programação. Mas é bem rápido também. Deputada, nós temos uma cultura tão retrógrada no quesito mulher, de todas as raças, gêneros, cor e PCDs. Qual a sua proposta em 2023 no tocante ao empoderamento da mulher para acabar com a discriminação, por exemplo, de salários femininos e salários masculinos, e etc, 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 porque são muitos as causas das mulheres. São muitas. Você tem em mente, deputada, entrar com um projeto de lei que venha forte para oportunizar o comando das mulheres em todos os setores da sociedade civil e política? Olha, nós tivemos essa iniciativa, Cecília, no governo do Lula e no governo da Dilma. Nós tínhamos lá uma secretaria com status de Ministério da Mulher e muitas políticas nessa área foram implementadas, com Dilma, com Lula, a Lei Maria da Penha, que a cada dia mais nós colocamos outras dimensões dentro para proteção dessa mulher,
não é só na questão da violência contra a mulher, mas é a violência na relação de trabalho, a violência na questão da saúde. Quer dizer, não é uma bandeira da Benedita, não é um projeto da Benedita. A gente tem que ter políticas públicas, sabe? Porque projeto a gente faz para tudo. Agora, a gente tem uma Constituição que ampara e a gente precisa ter um governo, por isso que a gente quer o Lula de volta, para que a gente tenha, de novo, a possibilidade dos instrumentos, né? A Casa de Proteção da Mulher, como é que era isso? A política de Minha Casa Minha Vida, a chave na mão da mulher, a questão da educação também, dando a educação às mulheres, prioridades também no Bolsa Família, que era uma política bem transversal, que a mulher ia se empoderando de acordo desde da indígena quilombola até a trabalhadora rural e urbana. Essa é a proposta do PT. Em 2023, o PT vai procurar fazer muito mais do que fez anteriormente. Exato. Eu quero saudar o PT Brasil, que está presente na sala. O meu companheiro, que eu admiro, é uma referência para mim, Alberto Cantalice. Só estão aqui porque é Benedita, é a nossa Bené. Eu vou passar o microfone para ser mais democrática. Primeiro o Newton, depois o Panta, depois o Daniel, depois a Angélica e depois o Lando. Vou perguntar bem rápido, né? Sou Nilton, Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, do Coletivo Nacional dos Eletricitários. A pergunta é o seguinte: reestatizar a Eletrobras está no seu plano de governo, né? Quando foi eleita e para ter poder, a senhora vai ser eleita deputada federal? Olha, Nito, resposta bem curta. Eu sou do PT, e o PT é contra as privatizações. O que nós temos é que resgatar, como Lula fez, a empregabilidade e aguentar até o final deste ano, impedir, enquanto bancada do PT no Congresso Nacional, na Câmara, e também a bancada no Senado, impedir que esse governo que aí está não faça mais, não tenha mais qualquer medida que possa privatizar o que resta de nossas estatais no Brasil. Então, eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Saudações petistas, amei a resposta. Vamos para o seguinte, que é o Daniel. Boa noite, está me ouvindo? Eu estou. Ok. Bom, boa noite a todos e todas. Graça e paz, paz do Senhor, candidata. Acompanho o seu trabalho, excelente trabalho, e não tenho dúvida da sua eleição nessa legislatura. A minha pergunta se molda em algumas questões. Qual a sua avaliação da campanha atual, a campanha do voto útil, a campanha no meio evangélico e religiosos? Qual a sua avaliação da possibilidade de elegermos a maior bancada no Legislativo Federal e Estadual? E qual o seu conselho para a militância a atuar nesta reta final? Qual o cenário que a senhora imagina ou vislumbra para o Rio de Janeiro? Não só os outros estados, mas efetivamente para o Rio de Janeiro. Obrigado. Daniel, nós estamos num campo de batalha, você sabe disso, né? Nós estamos tendo uma guerra espiritual, né? Sabe que muitos segmentos nossos que apoiam esse governo que aí está, estão transferindo para o púlpito de nossas igrejas o palanque político. E é evidente que nós estamos num papel, e até hoje, nós, principalmente os petistas evangélicos, nunca fizeram uso da sua religiosidade para fazer o que estão fazendo exatamente nesse momento, né? Inclusive, eu vou aproveitar para dizer que Lula não fecha igreja nenhuma, nunca fechou,
não vai fechar e, pelo contrário, nós tivemos mais igrejas abertas no tempo de Lula e de Dilma do que se possa imaginar em toda a trajetória de nossas igrejas evangélicas no Brasil. Isso é uma coisa que nós devemos pensar. E o que nós queremos é exatamente poder ter um governo que possa olhar para todos, mas a prioridade é para os para os menos favorecidos, com políticas de desenvolvimento. Você vai desenvolver economicamente esse país se você não tem emprego, se não tem indústria, se sucatearam tudo e começam a privatizar as nossas estatais. O que nós estamos precisando? É o que Lula tem colocado e que eu vou estar, como petista, defendendo no Congresso Nacional, se for reeleita, que é fazer esse país andar de novo, é trazer, e Lula é capaz disso, de unir esse país, porque nós temos um governo que nos dividiu em religião, nos dividiu em família, e dizem que cuida da família, nos dividiu num propósito de desenvolvimento, de inclusão social. Nós vemos na rua hoje pessoas pobres, que a gente sabe que é pobre, e fica gritando o nome desse governo ainda. Então, a nossa tarefa ela é muito árdua, mas ninguém vai fazer nada sozinho. Todos nós teremos uma responsabilidade de base de organização, né? Não só de cobrança de governo, mas para respaldar o governo, fazendo uma maior bancada para ele. Então, nós temos muito nesses últimos dias, né, que faltam para a eleição, a gente colocar na nossa proposta, falar, sabe, com o nosso vizinho, estar nos nossos lugares, na nossa igreja, no nosso bloco, na nossa o povo de Umbanda, Candomblé, os que são ateus, tudo isso. Nós temos que estar conversando com as pessoas e formar uma bancada democrática, uma bancada com compromisso com o país, não uma bancada para transformar o palanque, a tribuna da Câmara em em púlpito de igreja ou vice-versa. Mas todos nós estaremos muito unidos para dar a maior bancada. Agora, para evitar isso, só mesmo nós fazendo isso. Nós vamos para as ruas, vamos convencer, vamos conversar com as pessoas, né? Fazê-las entender. Eu já percebi que é evangélico, então, na santa e gloriosa paz do Senhor, conversar com a nossa família, principalmente, que esse governo conseguiu dividir, mas conversar também com nossos irmãos da igreja, com essas pessoas que ainda não foram atingidas, né, pelas hostes da maldade desse governo, mas que estão ainda em dúvida em relação se bem ou se isso, mas tire as preocupações que nós temos e eu acho que, como cristão, nós devemos dizer o seguinte: não precisa nem olhar o plano de governo do Lula. Vai lá na Bíblia e pegue de Gênesis a Apocalipse e vê o que ela diz em relação à seguridade social, cuidado da família, cuidado das crianças, das viúvas, o desempregado, a questão do salário, né? A questão da distribuição das terras, a questão do alimento, tudo isso está ali. A gente tem esse aprendizado. Então, nós temos condição de se contrapor a essas falácias que alguns têm feito nas nossas igrejas para não votarem no PT, não votarem no Lula. Então, eu penso que essa é uma tarefa grande. Desculpe que eu dei uma resposta enorme, mas foi a oportunidade que tive para dizer isso.
Lula nunca fechou igreja nenhuma, isso é uma farsa, e as igrejas estão aí funcionando e sempre teve muito respeito, sancionando, inclusive, muitos dos projetos que beneficiaram as nossas igrejas. E nós temos um levantamento de aproximação de cada programa do Lula e quantos evangélicos foram beneficiados dentro de todos os programas. Imagine o programa Luz para Todo, Minha Casa Minha Vida, políticas de cotas, todas elas. Nós temos, né, as aproximações todas de quantos foram beneficiados nas nossas igrejas pelos projetos de Lula. Então, é melhor vir com a gente, né? Como sempre, cirúrgica, combater fake news é uma das funções que nós, como militantes, temos. Passando a palavra para a Panta. Opa, boa noite a toda a sala aí. Vou falar um pouquinho mais rápido hoje, que é para não atrapalhar muito. Bené, eu te conheço, não é de hoje, tá? Tive contigo lá em 88, na campanha do Jorge Bittar, para prefeito do Rio, né? Tava eu, você, Lula, tava a Erundina, naquelas famosas festas que o PT fazia, né, antigamente. Sabe bem o que é isso, para a gente arrecadar fundos. Época dura, né? Bené, minha querida, eu vou fazer uma pergunta para você, mas de colocar um tanto quanto. Eu estou vendo hoje, você acabou de falar aí, né, que aqui no Rio tu vê um cara ferrado, um pobre, gritando um nome de mito aí. Não tá, se não estiver gritando, ele está com mito na cabeça. Tá? Eu vejo isso aí sempre como uma má formação de informação. Ou seja, uma pessoa muito mal informada, por vários motivos. E eu vejo hoje, você foi vice da Rosinha, assumiu o governo durante pouco tempo, naquela época, né? Eu vejo hoje, a pergunta que eu vou te fazer, Belém. O PT no Rio, sempre do meu ponto de vista, tá? Eu jamais eu não sou catedrático filósofo para afirmar as coisas, sempre do meu ponto de vista do Panta. Eu vejo hoje, eu fico analisando a nossa eleição do Rio, e estou vendo hoje aqui, eu vejo de uma maneira, o Cantalice aí embaixo também já pode, né, um dia falar sobre isso. Eu não vejo uma união. Eu não vejo união hoje aqui na esquerda, no Rio, e pior, eu não estou vendo uma união, tá, de nós, do PT, temos ser protagonista dessa união. Eu estou vendo hoje, Bené, eu vi o teu rapaz da campanha esteve lá comigo, ele me entregou lá uns adesivos, né? E eu recebo muitos adesivos lá. E eu vejo que aqui no Rio de Janeiro, os adesivos tem sempre alguém suprimido. Eu não estou vendo uma união. Tá? E nós aqui da esquerda, do PT, não vamos, opinião minha, sempre minha, meu achódromo, não vamos conquistar povo, público, hoje, votos, com ideologia, com discurso. É muito difícil. Tá? Você tem que botar, hoje, do jeito que está a ignorância, nós temos que mostrar ali, no chamado preto e branco, lápis no papel. Tá? E nós não estamos no governo no Rio de Janeiro há muito tempo. Quando o Lula esteve no governo, Bené, ele encheu isso aqui de dinheiro. Tá? Mas quem levou as glórias não foi o Lula. O Lula pegou 30%, 25% da rebarba das glórias. Quem levou foram os governos estaduais, o Sérgio Cabral, né? Essa turma. Então, eu vejo hoje a coisa difícil de a gente chegar ao poder. Eu vejo difícil. Eu estou vendo hoje 2 candidatos ao Senado no Rio de Janeiro. Tá? Não interessa por que tem 2, mas isso aí é uma desunião muito grande. Os 2, na verdade, estão péssimos no Ibope, nas pesquisas. Tá, e a gente continua nisso aí. E vejo gente hoje, Bené, desculpe falar isso, como é uma sala nossa aqui de esquerda, eu vejo nós, dentro do PT, as nossas correntes, que estão muito proeminentes. E tem gente que está apoiando um lado e não está o outro. Os 2 candidatos que eu poderia votar hoje em dia,
tá? Tirando você, porque minha esposa é tua fã, vai votar em você de qualquer maneira, né? E eu sei que você está eleita. Quem não é do Pergunta, Rio, Pantinha. tá, vou lá. Então, Bené, o que é que a gente pode fazer? O que, que nós temos que fazer no Rio para a gente voltar ao poder realmente dentro da nossa esquerda? O que está faltando para o PT ficar mais uno aqui no Rio, que eu não estou vendo isso, Bené? Desculpe se eu posso estar errado, claro, mas é a visão de um crítico aqui. Muito obrigado, é um prazer falar contigo, Bené. Olha, eu só quero dizer uma coisa, tá? A esquerda nunca foi 100%, pelo menos nessa América Latina, 100% unidas, porque existe divergência ideológica existente. E é muito saudável, né? O PT, na verdade, foi guarda-chuva por uma porção de outros partidos de esquerda que estão aí e que nós estamos fazendo alianças com esses partidos. Agora, quanto à questão do PT ter protagonismo, a gente tem que ter também uma estratégia. O PT não está disputando o governo do Estado do Rio de Janeiro, não é por falta de candidatura, de candidatos. Nós estamos numa política de alianças e cujo foco principal é a eleição do Lula, porque só o Lula consegue atrair os outros segmentos e a gente tirar essa coisa ruim que está aí governando esse país. Então, nós somos seres humanos, nós temos retrocessos, avanços, vitórias, derrotas, e a gente caminha. Entende? Então, essa união que a gente procura, eu cumpro a minha parte. Quer dizer, eu sou. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. Saí para panfletar. Albertinho estava até na panfletagem, no Meia, aqui no Rio de Janeiro, para panfletar. E uma pessoa que estava conversando, e ela disse para mim uma coisa muito interessante. Ela falou assim, para o Freixo, todo mundo estava lá, assim, os outros candidatos. Puxa, cara, a Bené é uma pessoa, todas as vezes que eu me candidatei a prefeito, ela esteve lá, ela foi para lá e veio, estava junto. Aí, mas eu nunca apoiei a Benedita. Eu digo, querido, eu não faço isso por você, eu faço pelo PT. Eu sou petista. Então, por conseguinte, a minha chapa é com André Siciliano, a minha chapa é com Freixo, a minha chapa é com a chapa do Lula. E ponto. Se todos os petistas, todos, nós não precisamos, todos os petistas votarem no André Siciliano, a gente tem condição de virar esse jogo com o apoio do Lula. Temos condição de virar um jogo, porque não tem segundo turno para senador. Agora, o que a gente precisa é realmente acreditar no que a gente tem, porque nós não temos protagonismo, mas, me desculpe, com toda a licença, e o Albertinho está aí, ele sabe disso. Quem é que está na rua com o Freixo todo dia? Quem é que está dando volume ou ajudando essa campanha do PSB? É a vida. Então, nós temos condição. O PT tem condição de ser protagonista. Mas, esse momento, o protagonismo nosso tem que ter foco. E o nosso foco está voltado para Lula e está voltado para o André. Bené, com a palavra para se despedir, eu vou ficar morrendo de saudade já. Oh, meu Deus. Mas não faltará oportunidade. Nós temos uma melhor proposta. Por quê? Porque é uma proposta de unidade, é uma proposta de amor. Nós estamos precisando de carinho. Nós estamos sendo muito maltratados. Nós precisamos. Às vezes, as pessoas precisam de um sorriso e elas não estão tendo esse sorriso. Então, a gente sabe, já fizemos isso uma vez, podemos fazer mais e melhor, é o que Lula tem dito todo o tempo. E eu estou convencida de que cada um de nós pode, sim, contribuir com esse projeto.
Se nós todos pensarmos, sabe, eu sou do PT, eu vou votar no PT, eu vou procurar os simpatizantes do PT, eu vou estar... Não tem protagonismo maior que esse. Então, gente, eu quero deixar um abraço para você, para vocês. Eu quero dizer que meu candidato à presidência da República é Luiz Inácio Lula da Silva, o seu número é 13. O meu candidato ao Senado Federal no Rio de Janeiro é André Siciliano. O seu número é 133, é o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que possamos viver em união. O meu querido e precioso, tá? Companheiros e companheiras, deputadas estaduais, eu não posso dizer em quem eu vou votar, mas eu posso pedir também que votem nos candidatos do PT. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a negrada está vindo forte, a mulherada está vindo forte. Então, gente, tem todo mundo aí para vocês votarem. Agora, não esqueça que Benedita da Silva é 1377. Bota a fé que dá. Um beijo no coração de cada um.